nosso Senhor Jesus, não é verdade? Como de costume, né? Vamos abrir o nosso culto com a palavra e que essa palavra toque em nossos corações. Essa palavra eu procurei ela porque essa semana eu vi coisas e ouvi coisas ao mundo e eu lembrei dessa palavra de quem nós somos, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Lá vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Eu já vou lendo aqui para a gente adiantar um pouco. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca ela no lugar apropriado. Assim iluminará todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejas as suas boas obras e glorifique ao Pai vocês que estão nos céus. Amém, irmãos? Em meio a esse momento, a tudo que nós estamos vivendo, eu me decepcionei comigo mesmo, né? Com uma noiva de Cristo, com uma igreja de Cristo. A gente, com tudo que está acontecendo, eu acho que a noiva de Cristo perdeu o seu sabor. Deixou de ser a luz, né? Eu ouvi tantas coisas, bem no começo da pandemia, amigos falando, cadê os evangélicos? O que os evangélicos estão fazendo? Né? Parece que os evangélicos ficaram amedrontados tanto e se esconderam dentro de suas casas. E a obra de Cristo parou. Né? A igreja não parou, na igreja somos nós continuamos adorando ao Senhor. Dentro dos nossos lares, em qualquer lugar, e assim tem que ser, não só agora, mas desde sempre. Mas fato é, a obra do Senhor parou. E eu creio que isso aqui é só um aviso do que virá pela frente, do que vamos viver, do que vamos passar. Se a igreja tomar a mesma atitude que foi tomada com essa pandemia, o que será das pessoas? Quantos milhares de pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus? Isso é o mais triste, né? O risco que corremos, mas saber que se nós morremos, eu creio, eu estou com Cristo, eu serei salvo. E aquelas pessoas que não conhecem Cristo, não ouviu falar de Cristo, muitas pessoas estão no leito dos hospitais que não pode falar nem com a mãe, nem com o pai, nem com o filho, dali vai e ali fica, né? Por isso que hoje eu queria trazer para que a gente seja luz na vida de alguém. Eu desafio a igreja a pensar naquelas pessoas que têm um coração, sabe? Aquelas pessoas que você ora, que você nunca desistiu, né? Que quando terminar o culto, você pega o celular, manda uma mensagem e diga para ele, irmão, Jesus te ama e eu não desisti de você, eu continuo orando para você e eu creio na sua conversão. Porque o que estamos passando, irmão, não é fácil. E para quem não conhece Cristo ainda é mais difícil. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Pai, te agradecemos muito, Deus. Porque o Senhor tem cuidado da gente, Pai. Tem nos protegido, tem nos livrado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, conforte cada coração, Pai. Conforta, Ó Deus, que perdeu um familiar, Pai. E em nome de Jesus, levante, Pai, os seus mensageiros, Senhor. Levante os proclamadores do teu evangelho. Amém, Jesus. Ó Deus, leva a tua palavra através do zap, através do Face, Pai. Da forma que for, Senhor. Mas usa o seu servo para falar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada um que ouvir a tua palavra, Senhor, possa crer, Pai, que o Senhor é o Salvador do mundo. Que o Senhor, Papai, ó Deus, aonde o Senhor está, Papai, tudo se transforma, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que a partir de agora, Pai, esses louvores que irão tocar, Senhor, possa engrandecer, Papai, o seu Espírito dentro de nós, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Todo tempo, sim. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, Nosso amigo verdadeiro. Fez tudo ele fez ao me dar a salvação. Obrigado, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente. Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Pregador Lu, grato lhe sou porque primeiro me amou. Grato lhe sou pela vida que comigo gastou. Grato lhe sou pela minha solução. Eternamente grato pelo ato de bravura. Hosana digo os anjos nas alturas. Grato lhe sou porque um dia vai ter minha amargura. No final do livro tá escrito que o amor triunfou. Delazou, vem toda a minha gratidão. Sua noiva espera ansiosa pelo esposo que vem como leão pra trazer renovo. Ó meus manos, ó meu povo, fiquem firmes e mantenham o posto. Chega de desgosto, nunca mais escorrerão lágrimas do seu rosto. A festa começou e não tem hora pra acabar. Seu espírito incendeia, faz a massa balançar. Alegre sim, pois já está nesse lugar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre nossa canção.
comandante. Oh, Ele é nosso comandante. Oh, declare. Nosso comandante, Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, Santo.
graça e a paz, amados. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ver se está gravando. Está gravando. 16, 17, está gravando. Você que viu o meu rosto em grande escala, você vai notar como eu estou bonito. Amados, abra sua Bíblia lá em Tiago capítulo 1. Um texto bastante conhecido, porque eu já preguei, já falamos sobre esse texto de Tiago. Eu queria falar algo sobre transformando provações em triunfo, mas antes eu queria comentar o que o Tiago, na abertura, né? Enquanto ele louvava a Deus, meu coração dói, irmãos. Se entristece de saber quantas almas não foram alcançadas, né? Porque a igreja retirou o time de campo. Sim, precisava retirar, mas está na hora de voltarmos a falar do amor de Cristo. Irmãos, quantas pessoas já morreram? Eu não lembro. 75 mil, né? Já está aí, beirando 100 mil pessoas que foram-se embora e a igreja tem se reservado a não falar de Cristo. Irmãos, eu entendo o momento. Tremendo, né? As colocações do Tiago. Mas precisamos, né, Tiago? Voltar. Fale do amor de Cristo pela internet com máscara, sem máscara não. Com máscara, com gel. Irmãos, olha, pega aqueles sprayzinhos de álcool etílico e tome banho. Passa até debaixo do sovaco, aqui tome um banho, mas pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Precisamos, a igreja de Cristo precisa voltar, precisa mostrar a sua força. Bem ao tempo, Tiago, bem ao tempo, essa sua abertura que nos faz refletir a respeito do nosso papel. Tiago capítulo 1, versículo do 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar uma sequência de mensagens aí no livro de Tiago. E já dizia um professor de teologia, o qual eu tive assim o privilégio de estudar com ele, que começar o estudo de um livro da Bíblia é como fazer uma viagem. Você deve decidir antes para onde você vai e o que espera ver. E enquanto eu elaborava essas mensagens, eu lembrei do que esse professor tinha dito. E eu falei com Deus, mas qual é o meu objetivo? O meu objetivo em transmitir conhecimento bíblico, para que possamos viver a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Vida abundante, prometida por Deus através de Jesus Cristo. Esse é o meu objetivo, transferir conhecimentos. E por que isso? Porque é triste ver homens e mulheres que estão há tanto tempo na igreja
mas não experimentam a alegria de uma vida transformada. Homens e mulheres que andam tristes porque tomam decisões baseadas na sua forma de pensar e viver, por falta de conhecimento. E passam a vida sem saber que a vida abundante estava ali. Era só abrir a palavra do Senhor e compreender, ler, meditar naquilo que está escrito. Eu espero, de verdade, nessa série de mensagens, que eu não sei quando vai terminar, eu espero que saibamos e possamos desfrutar a vida que o Senhor nos prometeu. E essa vida está à nossa disposição. E é interessante que esse mesmo professor, ele nos falava, que Tiago, o livro de Tiago, o livro que nós vamos estudar, é uma carta prática. Ele dizia que ele, Tiago, é mais pregador do que escritor. Para que você compreenda o que eu estou querendo dizer, é como se Tiago, ele olhasse em nossos olhos e falasse conosco alguma coisa urgente. É como se ele pegasse você, colocasse aqui na frente e falasse: olha, vem cá, olha aqui para mim, eu tenho um negócio para te falar. Olha aqui, abra os olhos. Abra os olhos. A vida abundante está aí. Abra os seus olhos. Enxergue o que eu vou dizer para vocês a partir de agora. Esse era o Tiago. Ele não era aquele cara escritor. Ele era um pregador. E interessante, o tema central dessa carta, o tema central de Tiago, são 3. O primeiro é o nascimento. O segundo é o crescimento. E o terceiro é a maturidade do cristão. Recapitulando o que eu falei até agora. Lá em Tiago 1,12, dá uma olhadinha aí comigo. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado, você vai compreender melhor o que eu disse até agora. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Tentação, amados, é o impulso para a prática de alguma coisa censurável, de alguma coisa não recomendável. Tentação é aquilo que nos impulsiona, nos leva, que nós sofremos de fazer coisa errada. Essa é a definição de tentação. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Por quê? Porque quando for provado é testado, que passou por prova, por teste, por verificação, ele foi experimentado. Bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Amados, o que é a coroa? A coroa é um ornamento no formato circular, usado sobre a cabeça como insígnia de soberania, de nobreza e como emblema de vitória. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, a vitória, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago está dizendo, através das provas,
pela paciência receberemos a coroa. É isso. Tiago também está falando sobre o nascimento do cristão. Está lá, capítulo 1, versículo 13, né? A partir do 13. Tiago, ele está falando sobre a natureza, ou seja, o conjunto de tendências, de instintos que regem o comportamento, a índole, o caráter de um homem. É isso que ele está falando. Ele fala sobre a natureza do cristão. Ele diz assim a partir do 3: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Aliás, o que tem de gente que fala assim: Deus mandou a tentação. Deus não manda a tentação. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tentação é a nossa carne, é a natureza nossa. Versículo 14: mas cada um é tentado, presta atenção, quando atraído. Olha só, a sedução da tentação, mas cada um é tentado, né? É a carne, é a natureza, quando atraído, engodado, ou seja, enganado, são as concessões que fazemos pela sua própria concupiscência, a cobiça e o desejo. É assim que começa, né? É a tentação, a carne que deseja as coisas erradas, aquilo que não pode, ela deseja, e é interessante que a carne atrai, ela engana, ela faz com que fazemos concessões. É a carne, a cobiça, o desejo. Versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Queridos, Tiago está falando sobre o nascimento do cristão, a natureza pecaminosa do cristão. Ele diz: não erreis, meus amados irmãos, no 16. Tiago também está dizendo que, embora a velha natureza esteja dentro de nós, a velha natureza pecaminosa, com a cobiça, com os seus erros, com a tentação, embora esteja tudo aqui dentro de nós, ele diz assim, que o Pai nos trouxe ao novo nascimento pela sua palavra. Olha o versículo 17. Embora o mal esteja aqui dentro, embora o pecado esteja aqui dentro, o Pai nos traz ao novo nascimento pela sua palavra. Olha o 17, toda boa dádiva, toda oferta, todo mimo e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para quê? 19. Portanto, meus amados irmãos, todos juntos, todo homem seja pronto para ouvir. Amados, o nascimento do cristão, tá? Presta atenção, nós, o homem, ele tem a natureza pecaminosa dentro do coração, mas o Pai nos traz um novo nascimento pela sua palavra. Nesse capítulo aqui, no capítulo 1, Tiago fala desse nascimento, do nascimento do cristão, da índole, do caráter do homem, da cobiça, do desejo, da inclinação para o pecado. Mas ele fala também
do novo nascimento através da palavra. Ele fala sobre crescimento. Ele diz que nós crescemos pelo ouvir. Olha o 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto de novo para ouvir. Aí surge a pergunta: o que eu estou fazendo dentro da igreja? Por que eu estou há tanto tempo dentro da igreja e a minha vida não é transformada? Eu continuo aquela mesma pessoa que ali entrou com aquele temperamento horrível, aquela forma de ser horrível, fazendo rolinhos aqui, rolinhos lá, cobiçando ali, cobiçando lá. Por quê? O que eu estou fazendo na igreja? Qual é a motivação que eu tenho para estar na casa do Senhor? Será que é porque eu me acostumei? Será que é por causa dos meus amigos? Será que é por causa de desencargo de consciência? Tiago, ele nos diz que nós crescemos pelo ouvir. Mas pastor, eu ouço, eu tenho ouvido, eu vou para os cultos, eu ouço as pregações, eu ouço os louvores ensinam também. Eu ouço louvores, eu ouço os pastores pregando. Nessa pandemia, quantas lives eu assisti? Ele diz que nós crescemos pelo ouvir e pelo receber. Olha o 21. Por isso, rejeitando toda imundícia, olha só, por isso, rejeita essa característica, essa vida pecaminosa, por isso rejeitando toda a imundícia. Olha a colocação: imundícia e superfluidade, o excesso de malícia. Ele diz assim: olha, rejeita a imundície, o excesso de malícia e recebei. Olha só. E recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, introduzida, inserida, a qual pode salvar as vossas almas. Ele está dizendo: olha, nós crescemos pelo ouvir, pelo receber. Ele está dizendo assim: olha, é pelo ouvir. Aliás, não é só pelo ouvir, diz Tiago. Ele diz assim: é ouvir e receber, é assim. É assim. Mas tem mais um. Será que ouvir e receber resolve? E obedecer. Olha o 22. Obedecer o quê? A palavra. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, para a palavra perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu jeito. Tiago está dizendo assim: olha, não basta somente ouvir, nós temos que receber, nós temos que ser cumpridores da palavra. Aí está a chave, pelo fato de irmãos estarem há tantos e tantos e tantos tempos dentro da igreja e não há transformação de vida.
cozinha. Está faltando algo. Talvez tenha só ouvido, não tenha recebido, ou talvez ouça e receba, mas não cumpra, não obedeça. É aí que está a chave. Precisamos ser crentes e crentes maduros. É preciso nos lembrar que Tiago, no princípio desta carta, eu vou ser repetitivo, tenho que ser repetitivo. Por quê? Porque senão nos tornamos ouvintes esquecediços. E é interessante isso. Temos que ser repetitivo. Tiago, no princípio desta carta, que vamos estudar por completo, ele fala sobre o nascimento do cristão. Ele diz que a natureza, a índole do caráter do homem é cobiça. O homem está inclinado ao desejo para o pecado. O homem é dessa forma. Mas ele diz também que o Senhor nos dá um novo nascimento pela palavra. Ele diz assim: olha, o homem tem uma natureza pecaminosa. O pecado está dentro do homem, mas o Senhor preparou um novo nascimento, e esse novo nascimento é através da palavra. E ele fala assim: olha, nós temos também o crescimento, nós além de nascer, nós temos que crescer. E como nós crescemos? Crescemos pelo ouvir. Nós crescemos pelo ouvir e receber. Ele diz que nós crescemos pelo ouvir, pelo receber e pelo obedecer a palavra. E eu fico ainda na minha mente, por que muitos cristãos não crescem? O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: irmãos, olha, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que nos veio para beber foi leite. Por quê? Não dei alimento sólido, porque vocês não podíeis recebê-los e nem ainda podem. Tem muitos cristãos que ainda se encontram nessa situação. Tem muitos cristãos que ainda se encontram nessa situação. Estão há tempos na casa do Senhor, há tempos estão ali para ouvir e ouvir. O problema é que também muitos cristãos se habituam com o leitinho. Irmãos, o leitinho é bom. Você já tomou um leitinho antes de dormir com Toddy, com chocolate, pouquinho de açúcar, pouquinho? Irmãos, é uma delícia. Nós nos acostumamos com o leitinho. Nós nos acostumamos com pregações que são verdadeiros leitinhos. E quando nós saímos pela porta da igreja, não lembramos mais nada. De vez em quando eu faço as minhas pesquisas, o que foi pregado domingo, não lembro. Não sei. Vanessa ontem me falou uma frase do pastor Edilson. Você lembra ainda? Lá na minha casa. Falou uma frase, o pastor Edilson disse isso no domingo passado. Sabe? Gravou, ficou aqui. Quando foi necessário utilizar essa frase, a frase estava ali, ela colocou dentro daquele assunto que nós estávamos conversando. É isso, é ouvir a palavra, é receber a palavra e é praticar, obedecer. É isso. O problema é que nós nos acostumamos com pregações e pregadores cheios de achismos. Nos acostumamos com mensagens egocêntricas que manifestam o ego. Olha, porque eu fiz e eu vi, aconteceu comigo. Não! O centro da mensagem tem que ser Cristo. Nos amedrontamos com mensagens cheias de maldições.
Quantos crentes estão presos à igreja porque se sair vai ser amaldiçoado? Que isso? Que isso? Estão lá há 30, 40 anos recebendo um leitinho, não crescendo em Cristo Jesus e continuando a mesma pessoa que era quando entrou dentro da igreja. Não há crescimento, não há desenvolvimento. Pastor, vai para o céu? Lógico que vai. Lógico que vai. É um servo do Senhor, vai para o céu sim. O problema é viver esse tempo todo sem experimentar a vida abundante que o Senhor nos prometeu. O problema é que nós, muitas vezes, gostamos do leitinho, porque o leitinho também não exige transformação de vida. O leitinho não exige de nós a transformação de vida. Então nós gostamos do leitinho. Comida sólida, vamos ter que mastigar. Leitinho não. Esse é o problema. Vamos voltar aqui. Tiago fala sobre o nascimento, ele fala sobre o crescimento e ele fala sobre a maturidade do cristão. Queridos, Tiago, essa carta de Tiago, ele fala sobre a maturidade do cristão também. E Tiago nos dá 3 notáveis, 3 importantes, 3 relevantes desenvolvimentos no homem que são características da verdadeira maturidade cristã. Tiago ressalta 3 características da verdadeira maturidade cristã. E a primeira característica que ele ressalta está ali em Tiago 1:26. Olha só. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, é inútil, é nula. Tiago ressalta que a maturidade cristã, ele ressalta 3 características, e a primeira característica que ele ressalta do crente maduro é o controle da língua. Irmãos, eu tenho vontade de falar tanta coisa, mas nós temos que refrear a nossa língua. Tem cristão, tem crente que está há tanto tempo na igreja, mas sai dali, entra ali e entra lá, leva o que tem ali para lá, o que tem de lá para cá, o que tem de lá para o outro lado, fica carregando para o bairro inteiro os problemas da igreja, os problemas das pessoas que vivem ao redor dele. Amados, o controle da língua significa maturidade cristã. E eu entendo que esse é um problema muito sério, muito difícil, mas ele indica maturidade cristã. A segunda característica da maturidade cristã é o cuidado dos necessitados. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Irmãos, nós temos que estar atentos aos necessitados. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu louvo a Deus porque nós temos nos esforçado e nós temos distribuído aí, são poucas cestas, mas nós temos distribuído. Nós temos que estar atentos às necessidades das pessoas à nossa volta, como igreja do Senhor. Temos que estar ali. Mas a minha igreja tem assistente social e lá todos os irmãos são atendidos. Só os irmãos. E o teu vizinho do lado que é macumbeiro, não recebe nada, passa fome? E o teu vizinho do lado que está 6 anos sem trabalhar, vamos cortar
a cesta básica dele, por quê? Porque ele não está arrumando emprego? Temos que nos despertar para isso. A maturidade cristã controla a língua, ela se preocupa com os necessitados, seja ele quem for. Seja ele quem for. A função da igreja é levar àqueles que precisam não só a palavra do Senhor, não só o alimento palavra, mas o consolo, a alimentação, a ajuda. Essa é a função da igreja. Essa é a função do cristão maduro. E a última característica da maturidade cristã é a pureza pessoal. Capítulo 1, versículo 27, parte B. E guardar-se da corrupção do mundo. Amados, o mundo está aí, com portas abertas para todos nós. E nós temos uma porta aberta, já disse isso dezenas de vezes, nas nossas mãos. Todos nós temos uma porta aberta para o mundo. E temos que saber usar essa porta aberta, chamada celular, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. É isso. É isso. Maturidade cristã é o controle da língua, é o cuidado aos necessitados, é a pureza pessoal. Esse é o processo. Esse é o processo da maturidade cristã, nascimento, crescimento e maturidade. É isso. Isso é só a introdução, tá bom? Eu tenho que dar essa introdução para que os irmãos entendam melhor os porquês de Tiago. E por que Tiago escreveu esta carta? Para resolver alguns problemas que estavam acontecendo. Aqueles irmãos, eles estavam passando por duras provações. Já deu um estudo sobre isso lá no Planalto. Aqueles irmãos estavam sendo tentados a pecar. E é o que está acontecendo hoje. Os irmãos se afastaram da igreja, como as igrejas estão vazias. Como há uma dificuldade dos irmãos voltarem para a casa do Senhor, mesmo se oferecendo todas as seguranças possíveis. Tenho conversado com alguns amigos pastores, tenho dito isso para alguns irmãos, que estão lutando para que os irmãos voltem para a igreja. Irmãos que voltaram à velha vida. Pastor, você tem certeza disso? Tem. É só você dar uma olhadinha na quantidade de pessoas que têm assistido os vídeos de pregação da igreja, das lives que têm sido feitas. Caiu assustadoramente. Não, pastor, é que eles voltaram para a igreja. Voltou nada. Voltou nada. Muitos irmãos estão cansados de assistir pela televisão porque é herança pessoal. Aqueles irmãos estavam sendo tentados a pecar. Motivo esse que Tiago escreve essa carta. Aqueles irmãos que estavam dispersos, eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados e outros roubados pelos ricos. Isso faz com que Tiago escreva. Alguns membros da igreja, sabe o que eles estavam fazendo? Buscando posições de liderança. Estavam brigando por cargos. Estavam jogando cadeiras dentro da igreja para ser líder da porta. Irmãos, tem misericórdia, você que briga, que se preocupa com liderança. Ah, eu quero ter um cargo na igreja. Você já tem um cargo. Você é embaixador do reino de Deus, meu irmão. Você quer cargo melhor que esse? Levar o evangelho a toda criatura. Esse é um cargo maravilhoso. Prega o evangelho. É impressionante
a luta de cargos dentro das igrejas. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana, estão ali dentro da igreja, mas estavam vivendo, estavam ali com os irmãos, Pai, Senhor, amado, tudo bem contigo, como é que você está? Mas estavam vivendo de forma mundana. O mundo estava os cercando. Outros se afastavam do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. E eu entendo que esses são os mesmos problemas que nós, como igreja, enfrentamos hoje. E para Tiago, a raiz de todos esses problemas era a imaturidade cristã. Para Tiago, a raiz de todos os problemas era a imaturidade cristã. Que começa de que forma? Ela começa quando não ouvimos a palavra. Ou se ouvimos a palavra, não recebemos a palavra. Ou se ouvimos a palavra e recebemos, não coloca em prática, não obedece. É assim que começa a imaturidade cristã. Tiago nos desafia nessa carta a crescer em Cristo Jesus. Para encerrar, eu me lembro da igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3, 4, 5, por aí. O apóstolo Paulo chega nessa igreja e ele prega a palavra, cheio do poder do Espírito Santo. E a igreja de Tessalônica, aqueles irmãos de Tessalônica, recebem a palavra, cheios do Espírito Santo. Obedecem a palavra e a maturidade cristã se instala naquela igreja. Aqueles irmãos crescem em Cristo Jesus. Paulo forma aquela igreja em 3 semanas, menos de um mês. Recebem com mansidão a palavra. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós cristãos temos que nos esforçar. Vir, receber e obedecer a palavra. Nós precisamos compreender a natureza pecaminosa do homem e que Cristo e Deus, através de Cristo Jesus, nos dá um novo nascimento pela palavra. Nós precisamos compreender que esse crescimento, ele vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E a maturidade, ela chega quando nós freamos a língua, quando nós cuidamos daqueles que são necessitados e quando nos guardamos, quando temos a pureza pessoal. Baixa a cabeça. Pai, está diante do Senhor a tua palavra, Pai. Eu sei que essa introdução de Tiago é um pouco complexa, um pouco difícil. Mas eu entendo que os meus irmãos que aqui estão e os que estão em casa irão receber com clareza aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Toca em nossos corações. Precisamos de cristãos maduros, de crentes sérios,
de crentes que não fazem concessões ao pecado, de que lutam pela pureza pessoal, que refreiam a sua língua, que tenham a convicção da necessidade de ajudar aquelas pessoas que nos cercam e não somente o clubinho da igreja. Precisamos ter a visão que fora da igreja tem pessoas que têm fome também. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que possamos nos despertar e compreendermos que o leite não alimenta. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Espero que vocês tenham compreendido aquilo que Deus colocou no meu coração, mas é isso que eu precisava transmitir, essa introdução. Para que haja a compreensão e o envolvimento de cada um no crescimento, na maturidade cristã. Queridos, nós entendemos que está chegando a hora de nós voltarmos a abrir a igreja à noite. Agora, nesse próximo mês, nós vamos estar voltando a abrir a igreja à noite, o mesmo horário de sempre, às 18h30, com todos os cuidados necessários. Se você observar aqui, olha, estão todos aqui de máscara, todos. Até mesmo a Sofia está de máscara, ó. Estão todos de máscara, todos mantendo a distância. Ah, pastor, mas eu estou vendo ali a Jane e o Valdo juntos, eu estou vendo a Vera e a Albertina. Ah, a família do Tiago está juntinha ali. Estão juntinhos porque são família. Não tem nenhum problema, estão dentro de casa, estão juntos. Então não há essa necessidade. Mas se você observar os grupos, a Vanessa lá atrás está separada, a Marli a uma distância, eu estou a uma certa distância, tá bom? Então estamos seguros e precisamos voltar aos cultos noturnos. Então agora, no mês de agosto, nós não sei ainda a data, mas pastor, por quê? Irmãos, é muito difícil, eu compartilhei aqui com os irmãos, é muito difícil, nós encerramos o culto aqui, eu começo a trabalhar em casa e é um trabalho assim terrível, quantas vezes você erra, dá problema, é muito difícil, e quem gravou o vídeo sabe que é muito difícil. Então nós vamos começar com os cultos noturnos. Olá! Geraldo, eu estou aguardando você aqui, hein? 9h30 da manhã. Então nós precisamos voltar com cuidado, estamos tendo esse cuidado. Mas pastor, como é que vai fazer com os cultos? Nós vamos tentar transmitir via live para aqueles irmãos que não puderem ver. Tá bom? Tá bom, queridos, vamos orar encerrando. Eu agradeço aos irmãos que vieram, tá bom? Que o Senhor esteja com cada um de vocês. E domingo, 9h30 da manhã, estamos por aqui, tá bom? Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa aprendendo mais do Senhor, Pai. Obrigado. Deus, precisamos crescer, Pai. Precisamos crescer. Deus, desperta a sua igreja, Pai, a pregar o Evangelho. Desperta a sua igreja. Reitero aqui novamente a abertura do culto feito pelo Tiago. Desafiamos a igreja do Senhor a pregar o Evangelho. De máscara, de álcool gel, via WhatsApp, Telegram, e-mail, status, da forma que você quiser, mas pregue o Evangelho. Precisamos ganhar almas para Cristo. Deus nos perdoe, porque nesse período paramos, Pai. Paramos de falar do Teu amor e verdadeiramente todos nós nos acovardamos. Isso é uma verdade, Pai. Mas Deus, a Tua igreja está voltando.
está voltando para pregar, para anunciar o Evangelho de Cristo. E eu te louvo por esse despertar na sua pequena Peniel. Precisamos levar o teu Evangelho. Precisamos continuar a obra do Senhor, aquilo que o Senhor nos designou. E nos perdoe, Pai. Nos perdoe. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vera fez um cafezinho, está com açúcar, eu não posso tomar. Fala, Vera. Ah, sim. Vera fez um cafezinho muito gostoso, né? Então, os irmãos fiquem à vontade, tomem café a uma distância de pelo menos 1,5 metro. Boa semana, que a graça e a paz esteja com cada um. Amém.